Quero convidar você neste dia para nós fazer uma reflexão sobre a mensagem do Senhor Jesus Cristo à igreja em Esmirna. Para isso, nós temos que apresentar o texto para procedermos a nossa reflexão. Leamos o texto. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeu e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tema as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser posto à prova e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Pai, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Que o Senhor venha nos iluminar nesse momento para fazermos a reflexão da tua gloriosa revelação. Por meio de teu Filho e Espírito Santo te agradecemos. Amém. Então, meu prezado ouvinte, assistente, eu quero compartilhar com você uma meditação na Palavra de Deus, baseada aqui no texto que nós lemos, para que nós possamos nos beneficiar dos conteúdos da Palavra de Deus. Nós, como seres espirituais, somos dependentes da alimentação da Palavra de Deus. Certa feita, o Senhor Jesus, quando estava sendo tentado pelo inimigo, ele disse que o essencial, a alimentação essencial que o homem não pode deixar de ter, é o alimento da Palavra de Deus, né? O homem viverá de toda palavra que procede da boca divina. Então, a Palavra de Deus é de capital importância para o crescimento, para a sustentação espiritual do fiel. Não podemos prescindir, renunciar à Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é viva, né? Ela é uma coisa viva. Ela é uma essência, um poder de ser para alimentar a nossa existência espiritual, nossa vida. Então, nós queremos contextualizar aqui a situação histórica onde se deu essa revelação, esse encontro do Senhor com o apóstolo João. João estava preso por causa da palavra de Deus na ilha de Pátmos, no mar Egeu, na Ásia Menor, atual Turquia. E naquele contexto histórico, o mundo era, pelo menos o mundo local daquele evento, era controlado, conduzido pelo Império, uma ditadura totalitária. E os opositores, as pessoas que tinham um viés de se tornar uma ameaça para a estabilidade imperial, para a estabilidade do imperador, o imperador era o império, seriam presa ou até mesmo eliminada. João, como apóstolo, ele foi considerado pelo império como um ideólogo, um criador de opinião, de ideias, e foi julgado ali pelo império, pela cúpula imperial, que poderia trazer uma certa desestabilização, motivo da sua prisão. E ali João, preso, ele teve uma revelação da parte de Deus. Ele tornou-se no Espírito, diz o texto grego, que ele tornou-se no Espírito. Então ele passou
com a dimensão espiritual, no poder do Espírito Santo, nesse estado de suspensão da física, uma espécie de trasladação para o reino espiritual. Ele recebeu uma comunicação divina, uma revelação do estado atual de ser da igreja de Ásia Menor. Tinha 7 comunidades cristãs. Dessas 7 comunidades, cada um receberam uma mensagem específica da parte do Senhor. E ali o Senhor estava fazendo uma radiografia, mostrando o estado de fato espiritual e empírico da igreja naquele contexto. E também essa revelação de um caráter presente e futuro, que diz respeito também à nossa situação presente hoje e aquilo que vai acontecer no futuro. E aí o Senhor enviou mensagem de conforto, de esperança e também a mensagem escatológica, mostrando o que vai suceder com a existência humana, o estado de consumação. Então, atentemos-nos, pois, para a mensagem do Senhor. Então, diz o texto aqui: ao anjo da igreja em Minas escreve. O anjo aqui representa o ministro da igreja, representa o obreiro responsável, o pastor pelo rebanho, pela comunidade. Isso nós podemos concluir porque a mensagem foi emitida pelo Espírito Santo e também por meio de anjos, como diz o texto do Apocalipse, e é contraditório o Senhor mandar uma mensagem escrita por um anjo, já que os anjos são assistentes espirituais de Deus. Os anjos são assistentes espirituais de Deus. Está escrito lá em Hebreu 1,14 que os anjos são espíritos ministradores, que ministram os benefícios, a orientação ou a assistência espiritual para a comunidade. Então está descartado que esse anjo seja anjo literais, seres espirituais sem corpos. Então o anjo aqui é o ministro da igreja. A implicação é disso, que Deus quer um ministro com reconhecimento. Deus quer um ministro reconhecido com autoridade perante a comunidade. Por isso o Senhor enviou a mensagem ao anjo da igreja. Então Deus considera a hierarquia da igreja, a hierarquia vertical. Ela vem do trono de Deus. O Pai envia o Filho e o Filho envia o Espírito Santo. Mas nós não verificamos uma inversão. O Espírito Santo vinha no Filho e o Filho envia no Pai. Não, a ordem é vertical. O Pai envia o Filho envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo envia a igreja. Então Deus quer uma comunidade que respeite o seu líder. Respeite seu líder. Pelo reconhecimento da sua autoridade apostólica. A autoridade centrada no próprio Cristo. Essa que é a primeira lição que nós aprendemos aqui da carta do Senhor à igreja em Esmirna. E a segunda lição que nós aprendemos aqui no texto é que a igreja ela é fundamentada pelo próprio Deus. Uma igreja só tem validade, só tem efetividade concreta se ela é fundamentada no próprio Deus, na revelação do próprio Deus. Diz aqui o texto: estas coisas diz o primeiro e o último. Então Jesus aqui ele se apresenta como Deus, não mais como um rabi, como um rabino da Galileia. Ele se apresenta aqui como um fundamento do ser, como Deus. Jesus
é um com o Pai e o Espírito Santo. Nós sabemos que o conceito cristão de Deus, não um conceito idealizado pela comunidade da fé, mas um conceito autoposto por Deus, é que o Deus cristão se apresentou como um Deus, uma unidade na pluralidade, ou seja, uma essência espiritual em 3 modos de ser: Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então, é uma essência espiritual, uma realidade infinita, que subsiste em 3 modos distintos de ser, de maneira que o Pai pode enviar o Filho e o Filho enviar o Espírito Santo, e daí nós reconhecemos as relações. Né? Só existe Pai se existe um Filho, só existe um Filho se existe um Pai. Então, os termos Pai, Filho e Espírito Santo são termos relacionais, relação de uma pessoa com outra. Então, é claro que essa doutrina trinitária, ela transcende a nossa capacidade limitada de compreensão. Né? Então, Deus está acima do sujeito do objeto, está acima do sujeito cognoscente, que é o ser humano, e do objeto, que é a realidade criada, o físico, porque Deus criou os dois. Então, Deus, ele não é irracional, ele é racional, mas ele transcende a nossa capacidade especulativa. Ele não se enquadra na nossa capacidade especulativa. Deus destruiria essa capacidade. Então, nós acreditamos na triunidade de Deus, porque Deus se apresentou, Deus se autopôs como trinitário. Então, diz o texto, o primeiro e o último. Então, Jesus é Deus, Deus Filho, o Logos do Pai. Todo ser tem um Logos. O termo Logos significa a racionalidade, a compreensibilidade, o discurso. Então, Deus tem sua racionalidade, Deus tem sua comunicabilidade. E o Logos é esse órgão comunicativo de Deus. É uma pessoa distinta, mas 100% Deus. O Logos, Deus não pode estar sem seu Logos, sem sua sabedoria. Então, Jesus é Deus. Então, Jesus, como Deus Filho, coeterno com o Pai, com o Espírito Santo, ele é o fundamento da igreja. Né? Tem uma fórmula medieval, elaborada pelo teólogo grego João Damasceno, João de Damasco, que diz que o Pai está todo no Filho e todo no Espírito Santo. O Filho está todo no Pai, todo no Filho. O Espírito Santo está todo no Filho e todo no Pai. Então, Deus é uma unidade. Então, Jesus, ele é Deus. E diz o texto também, que esteve morto, tornou a viver. Então, aqui nós temos 2 revelações nesse texto. Primeiro, que Deus passou por uma experiência humana. Jesus, ele é Deus, e Jesus, na sua concretude aqui na terra, ele era o Deus homem. Deus em condições humanas. Essa afirmação que eu estou falando, ela é diferente da tese, né, da teologia das vestes, que Deus assumiu uma veste humana, sem ser humano. Não. Eu estou falando que Jesus era Deus em condições humanas. Então, Jesus era humano. Ele era humano, 100% humano, 100% Deus. A teologia das vestes quer dizer que Deus, o Logos, tinha assumido um corpo, mas que não tinha personalidade humana. Era um Deus vestido de carne humana. Mas não é isso que a teologia cristã entende. Ela entende que Deus passou pelo processo humano. Ele assumiu a psicologia humana, assumiu a alma racional humana. Né? Foi nesse estado de humanidade que Jesus morreu. Então, Jesus, ele teve uma experiência humana. Isso é fundamental. Né? A igreja nunca aceitou renunciar a essa teologia. Porque se Jesus tivesse apenas assumido um corpo humano, sem uma psicologia humana, uma alma humana, não tinha o poder de salvar. Né?
Ele é redentor porque ele assumiu. Assumir significa passar por essa experiência humana. Então, Jesus, ele é o Deus homem, nível humano. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E, então, Jesus, ele passou por essa condição humana de carne. O Verbo se fez carne. E o apóstolo João diz que toda teologia, todo espírito que nega que Jesus tenha se feito homem, verdadeiramente humano, não é de Deus. Né? A salvação da humanidade está nessa união divina-humana, né? Na pessoa do Verbo de Deus. Paulo, escrevendo à igreja a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz que só existe um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então Jesus passou por essa experiência humana que tem implicações teológicas infinitas. Primeiro, aí está a redenção, né? Neste corpo está as condições para a expiação do pecado. Então, Jesus, ele é o único mediador, o único que traz a cura por causa da sua singularidade, porque neles, Jesus é a única pessoa que é Deus e homem. Então, ele é Deus e homem. Então, ele, como Deus, ele tem o poder de salvar, e como homem, ele tinha o poder de receber a sentença do nosso pecado, o pecado da humanidade. Então, Jesus, ele é singular, salvação só por meio de Jesus, a cura, o sacramento. Jesus é o sacramento absoluto. O que é sacramento? É aquilo que nos une a Deus, é aquilo que nos cura, é o remédio. Né? E a terceira lição aqui, e tornou a viver. Então, Cristo é o Cristo vivo. Cristo, ele ressuscitou em seu corpo glorioso. Hoje existem vários conceitos de ressurreição. A teologia liberal, ela tem negado o conceito tradicional da ressurreição. Né? A ressurreição no paradigma tradicional, no modelo tradicional, é a ressurreição do corpo, a identidade da pessoa, a realidade da pessoa. Claro que no sentido espiritual, está fora da nossa meditação aqui, mas é aquele corpo mesmo presente no nível espiritual, né? Que foi ressuscitado. E a teologia liberal porque ela nega que Jesus seja Deus, né? Nega a autoridade das Escrituras e também nega a ressurreição. A ressurreição na teologia liberal, de Rudolf Bultmann, a teologia na concepção liberal da pós-modernidade, da teologia contemporânea, ela é apenas simbólica. Rudolf Bultmann, ele diz que o homem Cristo nunca ressuscitou. O que ressuscitou foi a mensagem, né? A mensagem. Outras teólogos dizem que a ressurreição é uma nova forma de experiência religiosa de vida. Então, eles faz isso, nega o fato histórico da ressurreição de Cristo. Mas a ressurreição bíblica é Cristo ressuscitou com aquele corpo que ele foi sepultado, aquele corpo ressuscitou. Então, essa é a mensagem bíblica. E a outra implicância desse tornar a viver é que esse estado de ser, de ser ressuscitado, como Cristo ressuscitou, é o paradigma, é o modelo, a causa última da humanidade redimida. Então, é o telos, né, no grego, de finalidade. Então, nós, a humanidade eleita em Cristo, Cristo é o lugar da eleição, da predestinação. Eu não vou falar da predestinação aqui, que é um pouco complicado, mas o lugar da eleição é Cristo. E nós, os eleitos, aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, terão um corpo idêntico ao de Cristo, né?
Então, tornou a viver naquele corpo glorioso ressuscitado. Então, aqui é uma revelação do estado de ser que Deus idealizou para a humanidade, esse estado de glorioso de ressurreição corporal, um corpo condicionado à existência espiritual, que suporta uma proximidade relativa com Deus, proximidade relativa porque uma proximidade total é impossível, Deus é o infinito, mas esse corpo ele é condicionado para que o fiel contemple a face de Deus em Cristo, na sua glória. Então, esse estado de ser último que Cristo experimentou na sua ressurreição é o estado de ser da humanidade. Esse é o projeto de Deus para a humanidade. Deus criou a humanidade para essa proximidade, para essa amizade, essa intimidade. Então, é nesse estado de identidade, uma espécie de a proximidade, sombra da identidade do corpo de Cristo conosco. Então, seremos semelhantes ao corpo de Cristo. Então, tornou a viver. Outra lição que nós aprendemos aqui com a igreja em Esmirna é sobre a adversidade que o homem tem que enfrentar no seu processo existencial. Né? Mesmo o homem, se não tivesse caído, ele teria que manter sua fidelidade a Deus, mesmo nas tentações. A nossa identidade, a nossa configuração para habitar com Deus, ela é um estado dialético, isto é, se firma na adversidade, né? Se firma na oposição. Por isso é que Deus não impediu de Adão ser tentado, porque o homem é um ser criado no estado de liberdade, e a liberdade exige que nós tenhamos poder de decisão. Né? Então, Deus espera que o homem decida-se por ele. Então, uma decisão por Cristo, pela fé, pela existência com Deus, é isso que Deus quer que o homem faça. Né? Porque uma união na liberdade não pode ser compulsória, obrigatória, porque isso já destruiria o conceito de liberdade. Né? Então, Deus ele disponibiliza os instrumentos que nos faz cumprir as exigências de Deus, né? São os dons da graça. Então, o homem tem que se beneficiar desses dons para se mover em direção a Deus. Adão fez o contrário. Adão declinou. Ele renunciou a esses dons sobrenaturais e caiu, né? Caiu e sofreu as consequências da humanidade. Mas nós somos convidados para a existência com Deus, para a intimidade com Deus, com a capacidade de superar os obstáculos. Porque a liberdade, ela exige o poder da decisão. Claro que é com orientação divina. Então, todo o poder para servir a Deus vem de Deus. Eu não estou sendo pelagiano, que já tenho esse poder em mim para servir a Deus em mim mesmo. Não, o poder é divino, mas nós temos que exercer esse poder na nossa liberdade. Se não for assim, nós caímos no determinismo, né? Na arbitrariedade, a doutrina que não se mantém perante as Escrituras. Então, e haverá as provações. O homem mais fiel passa por suas provações. Todo mundo tem suas provações, em níveis espirituais, em nível físico, etc, etc. Porque é nessa provação que você se decide por Deus. Viver com Deus é se decidir por Ele momento após momento. Momento por momento pode surgir a oportunidade para você negar a Deus, para você negar a fé.
Então é nessa violência positiva de adesão a Deus que você vence as diversidades e fica elegendo o seu Senhor continuamente, né? No poder do Espírito Santo, fica bem claro. Então, conheça a tua tribulação. Segunda lição, a tua pobreza, mas tu és rico. A igreja aqui de Esmina, materialmente, era uma igreja sem recurso econômico, era uma igreja materialmente pobre, né? Então, a verdadeira essência espiritual, ela não está condicionada ao estado físico de posse de bens materiais. O verdadeiro estado, a essência, o verdadeiro estado de ser da igreja, ela é espiritual, na adesão incondicional ao Senhor e na fidelidade à sua palavra. Então, é uma igreja materialmente pobre, sem recursos, mas rica em comunhão com Deus, em uma consciência altamente despertada para as verdades de Deus, da sua dependência de Deus e da sua busca por Deus. Então, era uma igreja pobre fisicamente, mas rica espiritualmente, né? Outra lição aqui e abracem os que se declara si mesmo judeu. Então, isso pode se referir aos crentes judaizantes que existiram naquele tempo, ou também os hebreus, judeus, que alegavam possuir uma tradição, uma cultura religiosa de vários séculos, muitos 1000 anos, alguns 1000 anos. E podia ser alegada essa tradição, dessa cultura. E com isso praticava um legalismo, né? Um legalismo com uma espécie de ter um direito na salvação por essas práticas culturais religiosas. Porque Deus se revelou ao judeu, mas estar unido a Deus, estar numa cultura, numa religião unida a Deus, implica uma afinidade com o Espírito para não se desviar da tendência do Espírito, né? No caso, Deus haveria de se manifestar em Cristo. Mas aquela comunidade, aquela cultura religiosa não teve uma afinidade com o Espírito Santo, e desenvolveu uma interpretação. E quando o Cristo, o prometido, o Messias, se manifestou, ele tinha uma concepção de Cristo completamente diferente do Cristo que apareceu. Então, eles ficaram fora da manifestação progressiva de Deus. Eles perderam esse contato com a chamada primitiva, né? Com a essência da chamada primitiva, que era se manter unido com o Espírito para culminar nessa revelação em Cristo, né? Paulo escreveu à igreja de Éfeso, e ele diz que aquela comunidade, no princípio, antes do encontro com Cristo, estava sem Cristo, né? Que é isso? Eles não tinham esperança da manifestação de Cristo. Os judeus estavam... Cristo não tinha se manifestado ainda, mas os judeus estavam em Cristo. Como? Porque a promessa que o judeu vivia era a promessa da manifestação de Deus em Cristo. Então, agora que Cristo veio, então aquele povo da cidade de Éfeso teve um encontro com Cristo, teve uma decisão por Cristo, esse passado está em Cristo, né? Estar em Cristo é um princípio de união com Deus. Então, fazer parte de uma sociedade religiosa não conta muito, a menos que essa sociedade esteja vinculada ao projeto do Deus único manifestado em Cristo. Então, o próprio Senhor aqui falou que aquela comunidade estava sendo uma sinagoga, uma reunião de servos de Satanás, porque tinham rejeitado a manifestação de Deus, né?
Não temos as coisas que tem de sofrer. Como falei, a vida religiosa autêntica em Cristo, ela não está subtraída das contradições existenciais, das lutas, tentações. Isso faz parte, é onde o fiel aprimoria sua identidade cristã, sua fidelidade a Deus. Isso não pode ser tirado no presente estado de coisas, só na eternidade. É isso que o diabo está para lançar em prisão algum de vós, para ser posto à prova, ser fiel até a morte da tia cruz da vida. Né? Então, nós estamos hoje num estado de pandemia, e esse estado de pandemia ele é permitido por Deus. Né? Nós podemos até fazer aqui umas análises lógicas e demonstrar que esse estado foi permitido por Deus. Primeiro, porque todo ser veio de Deus. Deus é o ser primordial. Né? Deus é o ser primordial. Deus não é correlacionado com o mundo, no sentido que o mundo é o outro lado de Deus, o alto-ego de Deus. Quer dizer, o mundo seja um meio de Deus se manifestar, se aperfeiçoar, que a teologia do processo prega isso. Não, o mundo foi criado por Deus. Deus é 100% independente do mundo. O mundo é 100% dependente de Deus. Então, o mundo não é uma correlação necessária em Deus. Quer dizer, que Deus só viveria, se manifestaria, se autodesenvolveria, passando pelo processo do mundo, que é a teologia de Hegel e do idealismo alemão. Não. A teologia cristã apregou que Deus é o totalmente outro, distinto do mundo. Claro que o mundo veio de Deus, permanece vinculado a Deus pelo poder de Deus, para não entrar no estado de desintegração, é a chamada criação contínua. Mas Deus é independente do mundo. Né? Então, se Deus deu o seu mundo, então tudo está sobre o controle divino. Né? Então, o mal, o que é o mal? O mal, nesse contexto aqui, é o bem corrompido, o bem que se voltou contra o Criador, nesse caso aqui. Então, Deus permitiu que alguns fossem lançados em prisão. Né? Deus permitiu. Então, nós estamos num estado de pandemia, que tem afetado terrivelmente a sociedade. Né? Nós podíamos até fazer uma interpretação que, como o mundo é um mundo linear, não é um mundo em círculo, infinito, o mundo é linear, tem um princípio e um fim. Então o mundo está chegando para o seu estado de consumação. E nós, conscientes da revelação, nos dito pela palavra de Deus que nos tempos que precedem essa consumação, a sabedoria se multiplicaria. Está lá em Daniel, capítulo 12. E aí nós vemos hoje o mundo uma tecnologia de ponta. Então, está aí um sinal de que o mundo se aproxima desse momento escatológico, da sua consumação. E também Jesus revelou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 9, que nos últimos tempos, todos os cristãos, todos aqueles que estavam vinculados ao Senhor, seriam odiados por causa do seu nome. E é isso que nós estamos vendo hoje. As potências, as nações, têm construído suas leis por si mesmas, baseadas em suas próprias racionalidades, que contraria a revelação divina, contraria a revelação, como Deus organizou, ordenou para o homem existir, homem e mulher, né? Vinculado a ele e algumas orientações éticas, morais, para que o homem pratique e viva bem com Deus. E essas orientações divinas estão sendo contraditadas pelo estado de coisa contrário à própria natureza. Né? Então o mundo tem se afastado de Deus, Então Deus tem emitido os sinais para que os homens se arrependam através dessa pandemia, um sinal. Ele falou que nos últimos tempos
precederia a consumação da humanidade, haveria vários terremotos e epidemias. E é isso. Então, a epidemia que começou num determinado local, de repente, perpassou toda a face da Terra e atingiu o mundo todo. É um sinal que a consumação da humanidade, o retorno de Cristo, o projeto de Deus está chegando à sua consumação, né? E nesse estado de pandemia, que é universal, tem sido universal, que está em todo lugar, também o fiel pode ser atingido, né? Pode ser atingido. E nós vemos que isso tem acontecido. Muitos fiéis, autênticos fiéis, têm passado para o Senhor, vítima dessa pandemia, né? Então Deus permite isso. Então, esse que Satanás está lançar algum de vocês em prisão por algum dia, e o que Deus requer? Ser fiel até a morte, a dar-te a coroa da vida, né? Então, se Deus escolheu alguns para passar por esse evento da trasladação deste mundo para o outro por meio desse vírus, será feito e não será revestido, né? Porque se Deus decretou que assim é. Mas o que Deus quer do fiel é que seja fiel até a morte, não negar o Senhor, não se desesperar e herdar a salvação, né? E que nós estejamos atentos à profecia, estejamos atentos à palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça, né? Que estejamos com o ouvido aberto para recebermos esta revelação da parte de Deus, né? E o vencedor de nenhum modo será condenado, sofrerá a pena da segunda morte. Então, Deus tem promessa para os fiéis, né? Nas Escrituras não tem promessa para os desertores, para o que nega a Deus. Então, que você receba essa reflexão, medite, e que você faça um propósito no seu coração de buscar o Senhor cada vez mais, porque essa é a vontade de Deus. Amém.